A leitura bíblica nessa noite ela vai sendo feita dentro da palavra, dentro da mensagem, dentro daquilo que eu vou trazendo. Eu tenho lido alguma coisa. A minha primeira aula nesse domingo aqui, domingo passado, eu que dei a aula na escola dominical, e nós falamos alguma coisa de marcas de um cristianismo, marcas de um cristianismo autêntico. O que são essas marcas? O que são as marcas de um cristianismo autêntico? Precisamos pensar nisso. Nesse mundo onde o cristianismo está tão assim, frio, pregações tão frias, pregações misturadas com tantas mentiras, com tantos enganos, um cristianismo onde o eu é o que se apresenta, o eu é o que aparece, com tantas falácias, com tantas promessas. Eu tenho me preocupado sim em falar de um cristianismo autêntico, um cristianismo que mexe comigo, mexe com as nossas vidas. E são tantas as marcas de um cristianismo autêntico. O cristianismo autêntico pode ser pensado na motivação que nos leva a ser cristão. O cristianismo autêntico pode ser aquelas marcas que nos fala da experiência real e verdadeira com esse Jesus. São tantas as marcas. Na palavra do Senhor, vamos ver tantos ensinos e tantas as verdades que o Senhor declarou e nos deixou. Mas nós estamos vivendo num tempo muito difícil, numa época muito difícil, onde a igreja tem perdido essa autenticidade, onde a igreja tem perdido essas marcas para agradar os corações. Muitas vezes falamos de um cristianismo para agradar as pessoas, aquilo que as pessoas precisam ter para ser felizes. São tantas coisas que hoje ouvimos nos rádios e televisão, de um cristianismo muito barato, de um cristianismo muito ralo, de um cristianismo sem autenticidade realmente. Tenho me preocupado sim, tenho me preocupado com a nossa igreja, de uma maneira geral, que tem perdido essa autenticidade. O que é as marcas de um cristianismo autêntico? Hoje eu quero falar de uma delas. É a experiência pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Essa é a grande marca que tem que estar nos nossos corações. Essa marca tem que impregnar os nossos corações, porque essa é a grande verdade. Um cristianismo autêntico tem que ter as experiências pessoais com esse Jesus que veio a esse mundo trazer boas novas a cada um de nós. Essa experiência que ela começa no pessoal para ir no coletivo. Essa experiência magnífica que precisamos ter na nossa conversão, na nossa aceitação de receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Essa experiência que precisa ser essa grande marca nas nossas vidas. Mas temos perdido isso, amados irmãos. Temos perdido essas marcas, porque muitas vezes o cristianismo pregado
ele tem sido pregado de uma maneira muito rala, sem consistência, sem poder, sem nada. São pregações que não edificam, são ensinos que não edificam, são coisas que não edificam as nossas famílias e nós de forma muito pessoal. Quero começar nessa noite, dentro dessa introdução feita por mim, mas quero começar fazendo uma pergunta. Quando você pensa em Deus, qual é a imagem que vem à sua mente? Você já parou? É uma pergunta muito simples. Quando pensa sobre Deus, qual é a imagem que vem à sua mente? Quando você para e pensa em Deus, qual é a imagem que vem à sua mente? Tem gente que enxerga Deus como um médico. Tem gente que enxerga Deus como aquele que vai dar riqueza para nós. São tantas as imagens que podemos relacionar. Nós que convivemos já há bom tempo com esse cristianismo, os irmãos, as famílias aqui e tantos outros, já ouviram essa expressão e ainda ouvem. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas, e o seu Deus? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Você o conhece? Você tem realmente conhecido esse Deus de maneira verdadeira? É muito sério, irmãos. É muito sério. Às vezes nos acostumamos a conviver com Deus. Às vezes até falamos que andamos com Deus. Mas não temos uma experiência real com Deus. Andar com Deus, muita gente anda. Se você perguntar, todo mundo vai responder que anda. Todo mundo vai falar que conhece esse Deus. Não é? Se você chegar para qualquer pessoa, você saindo daqui, ou no seu trabalho, ou na escola, onde você estiver, você conhece Deus? Você sabe quem é Deus? Todos vão responder que conhece. Todos vão falar que conhece. Mas eu quero nesta noite, para a gente falar dessa experiência, dessas marcas do cristianismo autêntico, dessa experiência tão gostosa, nós queremos usar a história de Jó. Quero usar como base a história de Jó. E no primeiro capítulo de Jó, se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias para acompanhar o raciocínio daquilo que queremos trazer nessa noite. Os versos 1 a 3 nos diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe filhos e 3 filhas. Livro de Jó, primeiro.
nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. O texto, amados irmãos, começa dizendo que Jó era um homem temente a Deus, íntegro, tinha uma bela família, possuía muitos bens e era muito bem sucedido. Na verdade, era um homem muito, muito, muito rico. Tinha prosperidade demais. Tinha tudo que a gente pode imaginar. Animais, até acabamos de ler no texto. Tudo que era sinônimo de riqueza. Naquela época, Jó tinha tudo isso. Jó era muito, 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 muito rico. Tinha boa saúde, seus filhos, filhas, viviam de maneira que não faltavam nada, banquetes fartos, festas constantes, celebrações constantes, tinham uma vida invejável, uma vida invejável. Se trazermos para o nosso tempo um cara igual Jó, ia ser muito invejado hoje em dia, né? Porque todo mundo quer mostrar o que é, todo mundo quer mostrar o que tem, todo mundo quer falar o que tem, o que faz. Não falta nada, não falta banquetes, não falta celebração. Tinha uma vida muito perfeita, uma vida muito que traz até a inveja. Por que é importante entender? Porque no pensamento hebraico, irmãos, Jó estava com todos os problemas do passado, presente e futuro, todo resolvido. Jó era aquela pessoa que, quem olhava para ele, a pessoa que conversava com Jó, era um cara que, esse cara não vai ter problema nenhum na vida. Esse cara está com a sua vida resolvida. Não é? Não é assim quando a gente vê aquela pessoa que está abastada, o cara está bem, está rico, né? Está tranquilo. Fala, cara, esse cara construiu a sua estrutura financeira, a sua estrutura, tudo para não lhe faltar nada a vida toda. É um cara que está bem resolvido em todas as questões materiais, em todas as questões familiares, uma família abençoada por Deus, uma família que eu fico imaginando aqui, quando eu estava lendo o texto, lendo a história de Jó, quando eu estava pegando a leitura paralela, a história de Jó é muito invejável. A história de Jó, a gente começa a pensar no contexto geral da história dele, que é aquela família que a gente quer estar junto, quer ser amigo daquela família, dos seus filhos. É aqueles caras que vêm para a igreja, é o primeiro que lotava 5 fileiras de bancos, porque era uma família enorme, né? Aquela família que realmente nós olhávamos assim e falávamos, essa é a família do bom exemplo, porque Jó tinha essa preocupação. Ele era um cara temente a Deus, um cara íntegro, um cara muito abençoado por Deus. Um cara festeiro, um cara que tinha motivos para celebrar, motivos de sobra para adorar e ser grato a Deus.
A família dele era cheia de juventude, muitos filhos, moça, rapazes, que viviam felizes. Era uma família alegre. Jovens que se alegravam pelo Deus que tinham. Eram aqueles jovens que eram o primeiro da igreja, eram aqueles que cantavam, adoravam. Uma família realmente maravilhosa. Uma família que tinha tudo. Saúde. Tinha um futuro muito promissor que os esperava. Queridos, mas nessa história chega, no entanto, um momento em que tudo isso começa a mudar. Tudo isso começa a mudar nessa história. Vamos ver? Primeiro Jó 14 a 19. Vamos ler do 13, porque assim fica mais completo. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento de lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Chegou, no entanto, o momento que tudo começou a mudar. Jó começa a experimentar um processo de perda. Jó então vê o passado e o futuro lhe correrem pelos dedos. Quando nada mais parecia faltar, Jó é tomado por uma enfermidade terrível. Os irmãos conhecem a história. Essa história dessa enfermidade está lá em Jó 2, nos versos 7 e 8. Depois os irmãos podem ler com mais tranquilidade. Quero aqui falar, irmãos, se essa fosse a sua história e a minha história, o que você faria no lugar de Jó? Se essa fosse a minha história e a sua história, o que você faria no lugar de Jó? Afinal de contas, a vida é feita de bons e maus momentos. A vida é feita de bons e maus momentos. Não é? A vida não é feita de bons e maus momentos. Conhecendo Deus faz parte dessas marcas do verdadeiro cristianismo. Diante disso tudo, irmãos, que nós relatamos sobre Jó,
Jó não pecou. Jó não pecou. Os irmãos conhecem a história. Mas teve a pretensão de ser mais justo do que Deus. Jó não pecou, mas ele teve a pretensão de cobrar de Deus o que estava acontecendo. Tentou questioná-lo. Jó tentou questioná-lo. Um dos amigos de Jó ficou muito irritado com Jó, por Jó ter tido a pretensão de ser mais justo do que Deus. Diante da situação, Jó não peca, nem amaldiçoa Deus. Ele não blasfema, mas começa a querer debater com Deus. Eu me vejo aqui. Eu acho que cada irmão se vê aqui. Né? A gente quer debater com Deus para saber por que as coisas acontecem com a gente. Né? Não é verdade? Você já se pegou assim? Senhor, mas por que isso? Por que aquilo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que tudo mudou? A história estava muito linda, a minha vida estava muito significativa, a minha família era uma família super estruturada, abençoada por ti mesmo. Não é assim? Senhor, é o que acontece com cada um de nós, o que aconteceu com Jó, o que aconteceu com tantos outros personagens. Começa a querer debater com Deus. Embora Jó fosse um homem temente a Deus e íntegro, o conhecimento que ele tinha de Deus era muito pequeno. Às vezes a gente lê a história, a gente não vê esses detalhes na história. Mas a lição de história de Jó nos mostra isso. Jó era temente a Deus. Como nós somos temente a Deus? Se eu perguntar para vocês são temente a Deus? Sou. Todo mundo vai responder que é. Mas o conhecimento que Jó tinha de Deus era, às vezes, muito intelectual. Como acontece com a gente. A gente lê a Bíblia, a gente lê passagens na Bíblia, quando a gente tem tempo, e o pouco que a gente lê, e o pouco que a gente lê, porque a gente não estuda a palavra de Deus. Nos nossos dias, a gente não tem tido nem essa preocupação de realmente estudar a palavra de Deus. E a gente tem a pretensão, e a gente tem essa pretensão de dizer que conhecemos a Deus. Nós temos preguiça de vir na escola dominical para aprender de Deus? Irmão, se a gente pôr no relógio o tempo que a gente gasta para conhecer a Deus, é um tempo ínfimo, é um tempo vergonhoso, mas a gente é pretensioso e falamos que conhecemos a Deus. Nós conhecemos a Deus pelas canções, pelos hinos que muitas vezes saem da nossa boca. Jó era um homem assim. Ele teve essa pretensão achando que conhecia Deus.
O conhecimento que tinha era muito pequeno. E muitas vezes é esse tipo de conhecimento que eu e você tem de Deus. A gente não tem vida com Deus. A gente não tem experiência verdadeira com Deus. É isso que está faltando no nosso tempo, irmãos. É isso que está faltando para cada um de nós, para as nossas famílias. As nossas famílias não têm tido tempo com Deus. Nós temos tempo para tantas outras coisas, mas não temos tempo com Deus. Não temos aquele tempo de querer aprender, conviver, se relacionar. Aquele tempo gostoso de eu estou aprendendo de Deus para mim poder caminhar nesse mundo difícil, com essa vida difícil, com tudo aquilo. No momento em que, na história de Jó, ele perde todas as perspectivas, nesse momento da história de Jó, ele perde toda a perspectiva do passado, do presente e do futuro que ele tinha lá no começo. Esse conhecimento intelectual, esse conhecimento pequeno a respeito de Deus, não é mais suficiente para compreender quem Deus realmente era. Porque ele começou a debater com Deus. E quando a gente começa a debater com Deus, querendo saber o porquê disso, o porquê daquilo, é porque nós não conhecemos esse Deus. Essa é a grande verdade. Não temos que estar debatendo com Deus por aquilo que acontece na nossa história pessoal, na nossa história individual, na nossa história coletiva. A história de Jó, irmãos, ensina que palavras, canções, tantas outras coisas que a gente faz no nosso tempo, no século 21, vir à igreja, ser pastor, ser presbítero, ser diácono, ser líder de mocidade, todas essas coisas não nos traz experiência com Deus. Tudo isso é bom. Ninguém está falando que isso não é importante ou perde o seu valor. Mas essas coisas não nos traz experiência com Deus. O que traz experiência com Deus é uma vida íntima com Deus. O simples conhecimento de Deus. A coisa rarefeita. O simples fato de ter uma religião, conhecer algumas canções, algumas passagens bíblicas, de cor e salteado, ler a Bíblia como muitas pessoas falam que leu 10, 20, 30, nada disso acrescenta na experiência real com Jesus, a experiência real com esse Deus. Não adianta vivemos num movimento religioso, nada disso significa que alcançamos Deus e temos uma experiência pessoal com Ele. Estar aqui todo domingo não vai mudar a minha história com Deus. Vai me ensinar sim. Vai me levar a querer ter compromisso com Deus. Mas precisa ter essa vontade de querer conhecer Deus. Conhecer Deus de maneira verdadeira. Nesse século que tudo é rarefeito, tudo é simplório. Onde Deus é sempre é o último a ser procurado por tantas pessoas. E às vezes por nós mesmos, que dizemos que somos conhecedor da sua palavra. Jó era irrepreensível, íntegro, temente a Deus, evitava o mal, mas ainda não tinha uma experiência pessoal com Deus. Esse ensinamento de Jó é muito profundo, irmãos, porque ele nos remete a pensar em nós de maneira individual. Às vezes temos 30, temos 20, temos 10, temos 15 anos dentro de uma comunidade. E às vezes, todo esse tempo que você esteve dentro da comunidade, você não teve uma experiência real com Deus. Você o conhece, você ouve falar dele, você gosta daquilo que é falado, você ouve aquilo que é falado,
Você se emociona com aquilo que é falado. Você chora com aquilo que é falado. Você vem às lágrimas. Mas você não teve uma experiência real com Jesus. E muitas vezes. Eu não sei. Eu não sei qual tem sido a sua experiência com Deus. Jó não tinha essa experiência pessoal com Deus. Ele tinha muitas perguntas a fazer. Na história de Jó, vocês vão pegar um momento que ele fala: por que eu nasci? Eu já vi crente falando isso. Por que eu nasci? Seria melhor não ter nascido para levar esse tipo de vida que eu levo? Você já falou isso? Seja sincero com você mesmo, não precisa falar para mim não. Quantas coisas você já falou para Deus? Por que isso? Porque eu nasci para levar essa vida desgraçada que eu levo? Essa vida de luta, sofrimento? Não consigo nada? Não consigo nenhum bom emprego? Não consigo me sustentar, não sustentar minha família? Já vi crente falando isso. Pessoas que falam que conhecem a palavra de Deus. Maldito foi o dia que eu nasci, Jó disse. Seria melhor não ter nascido. Seria melhor não existir. Seria melhor não ter sido abençoado. Jó disse tudo isso. Fundamentalmente, quando a gente fala tudo isso, irmãos, quando a gente fala todas essas coisas que eu acabei de levantar aqui, e tenho certeza que nós, alguns de nós, já usou essas expressões, é porque fundamentalmente não temos tido uma experiência real e verdadeira com Deus. Isso aconteceu com Jó e acontece com a gente. Quer saber por quê? Veja o final da história de Jó. Vamos ver? Essa mensagem vai ser feita em 2 etapas. Eu vou ter o privilégio de voltar na dia 28. Eu estarei pregando novamente aqui. Os irmãos vão ter que ver o Voltão aqui na frente de novo. Ora por Voltão. Para que Deus abençoe o Voltão. Quer saber por quê? Veja o final da história de Jó. Esse é o momento em que Jó dá a sua última resposta a Deus. Jó de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vê. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse é o momento em que Jó dá a sua última resposta a Deus. Depois de questionar tanto a Deus, Deus começa a se revelar a Jó. Deus se manifesta e começa a dizer quem ele é. Aqui vemos o momento que Jó tem um encontro verdadeiro com Deus. Quando ele se arrepende de ter dito tantas coisas
que não entendia, nem conhecia nem havia vivenciado. Então, ele se arrepende. Precisamos nos arrepender de tantas coisas que falamos a respeito de Deus, porque às vezes só conhecemos de forma intelectual, de leitura, mas não tivemos uma experiência autêntica com esse Deus. Amados, o verdadeiro cristianismo é autêntico pelas experiências que vivemos com Deus, sejam elas boas ou não. O verdadeiro cristianismo é autêntico. Desculpe. O verdadeiro cristianismo é autêntico pelas experiências que vivemos com Deus, sejam elas boas ou não. Amém? Que nós possamos aprender com esse Deus. Essa mensagem, ela para aqui. Que o Espírito Santo de Deus possa nos mostrar, diante dessa história tão linda de João, e tão difícil, que às vezes eu e você pode estar passando na nossa época de formas tão diferentes, mas que nós possamos aprender com João, que o grande segredo não é conhecer Deus só de falar, só de leitura, mas é conhecer Deus de verdade. Aí a gente vai ser o crente verdadeiro. Você quer ser o crente verdadeiro? O verdadeiro discípulo de Jesus? Viva essa experiência de maneira autêntica com esse Deus. Deus nos abençoe. Amém.